Ela reconstruiu sua vida depois de um divórcio doloroso, mas meses depois, seu ex-marido a encontrou e o karma bateu forte. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber histórias emocionantes em primeira mão. A mesa estava posta, velas acesas, um vinho nacional escolhido com carinho, pratos que Mariana passou a tarde preparando. O aroma das ervas frescas se espalhava pelo pequeno apartamento em Florianópolis, e o silêncio só era interrompido pelo tic-tac do relógio na parede. 21h45. João estava atrasado, mas isso não era exatamente uma novidade. Mariana deslizou o dedo pela borda da taça de vinho, tentando ignorar o aperto no peito. O celular estava ao seu lado, a tela escura, sem nenhuma notificação. João sempre mandava uma mensagem quando precisava ficar até mais tarde no escritório. Sempre avisava se um jantar de última hora aparecesse. Mas naquela noite, nada. Seu coração insistia em dizer que algo estava errado. Ela tentou se convencer de que era exagero, que João entraria pela porta a qualquer momento, com o sorriso de sempre e uma desculpa aceitável. Mas, no fundo, algo dentro dela sussurrava que aquela noite não seria como as outras. O ponteiro do relógio marcou 22 horas e a comida começou a esfriar. Mariana suspirou, pegou o celular e discou o número dele. Chamou algumas vezes antes de cair na caixa postal. Tentou novamente. Nada. Foi só às 23 horas que o telefone finalmente vibrou. O nome dele brilhou na tela e Mariana atendeu de imediato, sentindo um alívio misturado com ansiedade. João, do outro lado, um suspiro pesado. Mariana, precisamos conversar. Aquelas palavras fizeram seu corpo gelar. Sua mão apertou o telefone com mais força, o coração disparado. O que aconteceu? Você está bem? Sim, mas eu não vou conseguir ir para casa essa noite. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer justificativa que ele poderia dar. Mariana se levantou da cadeira, andando até a janela como se o ar estivesse faltando. João, onde você está? Do outro lado da linha ele hesitou. Mariana podia ouvir vozes ao fundo, risadas abafadas, música, um bar, talvez uma festa. E então, uma voz feminina. João, amor, você vem ou não? O mundo de Mariana parou. Ela não conseguiu respirar. O telefone quase escorregou de sua mão. Quem é essa? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. O silêncio de João disse tudo. E então, ele simplesmente desligou. Mariana ficou ali, atônita, olhando para o telefone como se não tivesse entendido o que havia acontecido. Seu coração acelerado, as mãos começaram a tremer. Com dedos nervosos, ela ligou novamente. Caixa postal. Ligou outra vez. Nada. Mandou uma mensagem. Me atende. Nenhuma resposta. Onde você está? Nada. As mensagens foram se acumulando. Mariana viu quando os 2 tiques azuis apareceram. Ele viu. Ele leu. Mas não respondeu. Os olhos dela arderam. O peito subia e descia em uma respiração descompassada. Isso não podia estar acontecendo. Ela andava pelo apartamento como um animal enjaulado, a mente girando entre pânico e raiva. As horas passaram, mas João nunca respondeu, nunca retornou. Ele simplesmente a ignorou. E enquanto Mariana estava ali, com o coração esmagado, sozinha, sem conseguir dormir, ele estava com outra mulher, curtindo a noite, bebendo, rindo, vivendo como se ela não existisse. O relógio marcava 6 da manhã, quando a porta finalmente se abriu. Mariana estava sentada no sofá, olhos fixos na entrada. Quando João apareceu, seu peito apertou de raiva e dor. Ele usava a mesma roupa do dia anterior, os cabelos bagunçados, o cheiro forte de cerveja misturado com perfume feminino. Ele parou ao vê-la ali, claramente surpreso. Mariana. Ela se levantou, o sangue fervendo. Nem se dê ao trabalho, João.
Eu sei exatamente onde você estava. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Eu não quero discutir agora. Estou com dor de cabeça. Mariana riu, incrédula. Dor de cabeça? Você desaparece a noite inteira, não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens e agora me diz que não quer discutir porque está de ressaca? Ele suspirou cansado. Mariana, olha, acho que não faz mais sentido a gente continuar assim. Você sabe disso. Ela sentiu o chão sumir. Não faz mais sentido? João coçou a cabeça, evitando olhar nos olhos dela. Talvez seja melhor cada um seguir seu caminho. Eu estou feliz assim, e acho que você precisa encontrar sua felicidade também. Aquelas palavras foram o golpe final. Mariana sentiu o rosto arder, como se tivesse levado um tapa. Ela olhou ao redor para o apartamento onde construiu tantos sonhos, para o homem que um dia pensou ser seu para sempre. E naquele momento, ela soube. Não havia mais nada ali. Sem dizer mais nada, Mariana subiu as escadas. Abriu o armário, pegou sua mala e começou a jogar suas roupas dentro dela. João ficou parado na sala, confuso, ainda atordoado pela bebida da noite anterior. O que você está fazendo? O que parece? Eu estou indo embora. Ele franziu a testa, ainda sem processar. Mariana, vamos conversar depois. Eu preciso dormir um pouco. Depois, resolvemos isso. Mas quando ele acordou, Mariana não estava mais lá. Os dias seguintes foram terríveis. Mariana chorou até não ter mais lágrimas. A traição doía, mas o que mais machucava era a facilidade com que João a descartou. E então veio o pior golpe, a notícia que ela não queria ver. Lá estava ele, estampado nos sites de fofoca, ao lado da mulher da noite em que tudo desmoronou. João Albuquerque, CEO do Grupo Albuquerque, é visto em evento exclusivo ao lado da influenciadora Bianca Vasconcelos. Novo casal do momento? Mariana sentiu o estômago revirar. O telefone vibrou. Uma mensagem de João. Mariana, eu sinto muito. Você deve ter visto as notícias. Desculpe, mas acho que foi melhor assim. Eu estou feliz e quero que você seja feliz também. Ela encarou aquelas palavras por longos minutos. E então, algo dentro dela mudou. A dor ainda estava ali, mas pela primeira vez, ela soube que não queria mais viver daquela forma. Se João conseguiu seguir em frente, por que ela não poderia? Foi naquela noite que Mariana tomou sua decisão. Ela abriu seu laptop, procurou por um lugar onde pudesse recomeçar e encontrou um nome que nunca tinha ouvido antes. Uma cidade litorânea, pequena, esquecida pelo tempo. Sem pensar duas vezes, comprou a passagem. Dessa vez, era ela quem estava deixando tudo para trás. E sem saber, estava prestes a mudar sua vida para sempre. O sol ainda estava nascendo quando Mariana desceu do ônibus, puxando sua mala pelo asfalto quente. A cidade era pequena, do tipo onde as ruas não tinham semáforos e os vizinhos se cumprimentavam pelo nome. O cheiro do mar era intenso, invadindo seus pulmões como uma promessa de algo novo. Ela olhou ao redor e percebeu que ninguém ali sabia quem ela era. E isso era exatamente o que ela precisava. Caminhou até a pousada que havia reservado para as primeiras semanas. O lugar era simples, mas acolhedor. O dono, um senhor de idade chamado seu Ernesto, a recebeu com um sorriso simpático. Seja bem-vinda. Não recebemos muitos visitantes que vêm para ficar tanto tempo, mas quero que se sinta bem aqui. Mariana sorriu de volta, sem saber exatamente o que responder. Nem ela sabia quanto tempo ficaria ali. Talvez algumas semanas, talvez para sempre. O quarto era pequeno, mas aconchegante. Havia uma varanda que dava vista para a praia, e o som das ondas quebrando na areia a fez fechar os olhos por um instante. Respirou fundo e tentou sentir o que aquilo significava. Liberdade.
Nos primeiros dias, Mariana andou sem destino pela cidade, explorando as ruas de paralelepípedos, as casinhas coloridas, as lojinhas que vendiam frutas frescas e artesanato. As pessoas a olhavam com curiosidade, mas sem invadir seu espaço. A cidade era pequena, e qualquer desconhecido logo se tornava assunto. Na primeira manhã, ela tomou café na única padaria da cidade. O cheiro de pão quente e café passado na hora a lembrou de tempos antigos, quando sua vida era mais simples. Antes de João. Antes de tudo desmoronar. Sentada sozinha em uma mesa de madeira, observou a movimentação. Um grupo de pescadores conversava animado num canto. Uma senhora reclamava que o preço do leite subiu. Duas crianças correndo quase esbarraram em sua mesa. E então ela sentiu. Alguém a observava. Olhou discretamente para o lado e viu um homem sentado sozinho, alguns metros de distância. Ele bebia café, distraído, mas de tempos em tempos seus olhos encontravam os dela. Mariana desviou o olhar, sentindo uma pontada estranha no peito. Não era medo, não era desconforto, era reconhecimento. Ela não sabia explicar, mas havia algo nele que parecia familiar, como se também estivesse ali para fugir de alguma coisa. Os dias se passaram e Mariana começou a criar uma rotina. Caminhava pela praia ao amanhecer, sentindo a areia fria sob os pés. Comprava frutas na feira e aprendia o nome dos comerciantes. Às vezes ajudava seu Ernesto na pousada, apenas para ocupar a mente, mas sempre que saía, via aquele homem, na padaria, na feira, na livraria pequena do centro. Ele nunca se aproximava, nunca falava nada, mas seus olhares se cruzavam tantas vezes que Mariana sabia que aquilo não era coincidência. Foi em uma tarde chuvosa que o acaso decidiu agir por eles. Mariana estava voltando da mercearia quando a chuva começou a cair forte. Correu até um pequeno bar para se abrigar e, ao entrar, viu que o lugar estava quase vazio, exceto por ele. O homem estava sentado em um canto, mexendo em um caderno como se estivesse escrevendo algo. Quando seus olhos se encontraram novamente, dessa vez ele não desviou. Mariana hesitou por um segundo, mas depois respirou fundo e caminhou até o balcão. Pediu um café e, sem pensar muito, sentou-se na mesa ao lado da dele. O silêncio se estendeu por alguns minutos, até que ele finalmente falou. "Você é nova por aqui." A voz era grave, mas tranquila. Mariana olhou para ele e assentiu. "Sim. Está só de passagem?" Ela segurou a xícara entre as mãos, sentindo o calor do café. "Ainda não sei." Ele sorriu de leve, como se entendesse perfeitamente aquela resposta. "Caio." Ela piscou surpresa. Ele finalmente tinha se apresentado. "Mariana." E foi assim que tudo começou. Nos dias seguintes, os encontros casuais se tornaram mais frequentes. Caio era discreto, não fazia muitas perguntas, mas aos poucos Mariana percebeu que ele também estava ali para recomeçar. "Eu morava na cidade grande antes." Ele contou em uma tarde, enquanto caminhavam pela praia. "Mas um dia percebi que aquilo não era vida." Mariana entendeu imediatamente. Ele não falou sobre seu passado e ela não perguntou. Havia algo reconfortante em estar ao lado de alguém que não queria explicações, apenas companhia. Com o tempo, a cidade deixou de ser apenas um refúgio e começou a se tornar um lar. Mariana encontrou trabalho na pequena livraria do centro. Era um lugar tranquilo, com estantes de madeira e cheiro de livros antigos. Pela primeira vez em muito tempo, ela fazia algo que gostava, sem pressões, sem expectativas. Caio apareceu lá algumas vezes, sempre discreto, folheando um livro qualquer enquanto trocavam olhares e sorrisos. Foi em um fim de tarde, enquanto arrumava os livros, que Mariana percebeu. Ela estava feliz, sem perceber, sem planejar, sem precisar de ninguém para validá-la. Ela tinha encontrado a paz que sempre buscou, mas o destino ainda não tinha terminado seu trabalho.
Longe dali, João começava a sentir que sua vida perfeita não era tão perfeita assim. As luzes da cidade brilhavam como pequenas promessas de diversão e excessos. João estava exatamente onde queria estar, rodeado por música, mulheres deslumbrantes e taças de uísque sendo preenchidas antes mesmo de ficarem vazias. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, liberdade. Depois do divórcio, mergulhou de cabeça em uma vida onde não havia espaço para arrependimentos. Nos primeiros meses, sentiu-se invencível. Cada noite era uma nova festa, um novo destino, uma nova mulher. Rio de Janeiro, São Paulo, Trancoso. Ele não pertencia a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo sentia-se dono do mundo. As colunas sociais adoravam especular sobre suas conquistas. Era visto nos eventos mais exclusivos, sempre com uma companhia diferente. João Albuquerque, o solteiro mais cobiçado. Bianca foi apenas uma fase, assim como todas as outras que vieram depois dela. Nenhuma mulher ficava por muito tempo. Nenhuma realmente importava. E isso era exatamente o que ele queria. Ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. Mas então veio a primeira dor. Foi como um choque, uma pontada aguda na lateral do abdômen que o fez parar por um segundo no meio da boate lotada. Ele levou a mão ao local, tentando disfarçar, forçando um sorriso para a mulher ao seu lado. Deve ter sido algo que comeu, um desconforto passageiro. Pediu outro drink e continuou. Mas a dor voltou. Nos dias seguintes, começou a sentir um cansaço que não passava, mesmo depois de noites bem dormidas. Uma náusea leve, mas persistente. A pele começou a perder o brilho e o espelho começou a refletir algo que ele não gostava de ver. Resolveu ir ao médico sem dar muita importância. Talvez apenas gastrite. Nada que um remédio não resolvesse. Mas os exames mostraram algo mais sério. O fígado dele estava sobrecarregado. O abuso de álcool, o excesso de noites viradas, a alimentação desregulada. Seu corpo começava a dar sinais de que não suportaria aquele ritmo por muito tempo. "Você precisa pegar leve, João", disse o médico, cruzando as mãos sobre a mesa. "Seu fígado já está pedindo socorro. Você não precisa parar completamente. Mas se continuar assim, em pouco tempo vai passar do ponto de retorno." João saiu da consulta sentindo algo que não sentia há muito tempo. Vulnerabilidade. Mas ele não queria pensar naquilo agora. Então, ignorou. Continuou saindo, mas reduziu o consumo de álcool. Ainda se divertia, ainda aproveitava a vida. Mas pela primeira vez começou a sentir que talvez estivesse exagerando. Ele apenas não sabia que em algum lugar distante, Mariana já havia encontrado um caminho muito diferente. Mariana gostava da nova rotina, as manhãs na praia, o café na padaria, as tardes na livraria. Mas mais do que tudo gostava da companhia de Caio. Ele ia até a livraria quase todos os dias, às vezes só para cumprimentá-la. Outras vezes, para passar horas folheando livros que nem parecia ler de verdade. Certo dia, ele chegou com um olhar diferente, um misto de nostalgia e hesitação. Sentou-se no balcão e Mariana soube que havia algo que ele queria dizer. "Preciso te contar uma coisa." Mariana fechou o livro que estava organizando e se apoiou no balcão, esperando. "Eu vim para essa cidade por um motivo." Ele começou, olhando para as prateleiras como se procurasse as palavras certas. "Na verdade, eu fugi." Mariana permaneceu em silêncio, deixando que ele falasse no seu tempo. "Eu era casado", continuou ele, soltando uma risada amarga. "Por 6 anos, eu achava que tinha encontrado o amor da minha vida. Eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa." Mariana sentiu o peito apertar, porque sabia exatamente o que era isso. "Mas ela me traiu." Caio passou a mão no cabelo, suspirando. "E não foi com qualquer um. Foi com meu melhor amigo." Mariana prendeu a respiração. Caio soltou uma risada sem humor, balançando a cabeça.
Eu os peguei juntos, na minha casa, no meu sofá, como se nada importasse. Mariana sentiu um nó na garganta. Caio, o pior não foi só a traição, ele continuou. Foi perceber que eles estavam juntos há muito tempo e que eu fui o último a saber. O silêncio se instalou entre os dois. Caio passou os dedos na borda do balcão, parecendo perdido em lembranças que ainda doíam. Eu fui embora no dia seguinte, peguei o primeiro ônibus e nunca mais voltei. Mariana sentiu os olhos arderem, não de tristeza, mas de empatia. Eu também fui traída, ela disse depois de um tempo. Caio ergueu os olhos para ela. Meu ex-marido me trocou por outra mulher. Um dia ele disse que ia chegar tarde e na mesma noite descobri que ele estava em uma festa com ela. Caio respirou fundo, como se já soubesse como essa história terminaria. Ele não tentou esconder? Mariana soltou uma risada curta. Ele nem precisou. Só disse que estava feliz assim e que eu deveria seguir minha vida também. Caio apertou a mandíbula. E você seguiu? Mariana o olhou nos olhos. Segui, olha onde estou. Ele ficou em silêncio por um tempo. Você sente falta dele? Mariana pensou na pergunta. Pensou na dor que sentiu no começo, na raiva, na sensação de abandono. Mas agora tudo parecia tão distante. Não, respondeu com sinceridade, mas sinto falta de quem eu era antes dele. Caio assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente. Eles ficaram ali, em silêncio, mas dessa vez não era um silêncio pesado. Era um silêncio confortável. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. Mariana começou a esperar por Caio na livraria. Procurava por ele nos lugares que costumava frequentar. E ele também parecia procurar por ela. Era sutil, pequenos gestos, um café deixado na mesa quando ela chegava, um sorriso quando seus olhares se cruzavam, a sensação de que, depois de tanto tempo, alguém realmente a via. O destino estava fazendo o seu trabalho. E, enquanto isso, João começava a sentir o peso de sua escolha. As festas já não eram as mesmas. As mulheres vinham e iam, mas nenhuma preenchia o vazio. O álcool, que antes fazia tudo parecer divertido, agora só deixava um gosto amargo. E numa noite qualquer, enquanto olhava para o teto do seu apartamento de luxo, sentiu algo que não queria admitir. Solidão. Ele pegou o telefone, abriu as redes sociais e, sem pensar, digitou o nome dela. Mariana Ribeiro. O perfil estava diferente. Sem fotos em São Paulo, sem os lugares de sempre. Apenas imagens do mar, de um café simples, de ruas pequenas e ensolaradas. Mas foi uma foto em especial que fez seu peito apertar. Mariana sorrindo. Mariana tinha seguido em frente. E, pela primeira vez, João se perguntou se talvez tivesse cometido um erro. João largou o celular e esfregou o rosto com as mãos. Por que diabos estava se importando com isso? Ele tinha a vida que sempre quis, não tinha? Mulheres, viagens, festas, dinheiro. Ele não era o tipo de homem que olhava para trás. Mas então, a dor voltou. Dessa vez, não foi apenas uma pontada incômoda. Foi como se algo dentro dele estivesse sendo rasgado. Ele se encolheu no sofá, pressionando a mão contra o abdômen, respirando fundo para tentar conter a dor que se espalhava como fogo. Sentiu o suor escorrer pela testa, a visão ficou turva por um instante. Tentou ignorar, como sempre fazia, mas a verdade é que isso já vinha acontecendo há semanas. Um incômodo aqui, uma dor ali. Tomava um analgésico e seguia em frente. Mas agora nem isso parecia funcionar. A última coisa que lembrava antes de tudo escurecer foi o barulho do telefone caindo no chão. Acordou horas depois, em um hospital. As luzes brancas do teto o fizeram piscar algumas vezes antes de perceber onde estava. A cabeça latejava, o corpo parecia pesado. Tentou se sentar, mas uma dor aguda no lado direito o fez grunhir. Finalmente acordado. A voz do médico fez João virar o rosto.
O homem o encarava com um olhar sério, segurando uma prancheta. "O que aconteceu?" João perguntou a voz rouca. "Você desmaiou por conta da dor. Felizmente, sua funcionária encontrou você e chamou a emergência. Mas a questão principal não é essa, João. Seus exames mostram que seu fígado está em estado preocupante. Você já tinha sido alertado, não tinha?" João desviou o olhar. "Eu bebo menos agora." Mas não parou. "E seu corpo está cobrando essa conta. Se você continuar nesse ritmo, vai precisar de algo muito pior do que repouso. Vai precisar de um transplante." Aquelas palavras o atingiram como um soco. O médico continuou falando sobre dietas, mudanças de hábitos, restrições. Mas João não conseguiu absorver nada. Seu peito se apertou. Ele nunca pensou que um dia chegaria a esse ponto. Nunca imaginou que seu corpo, que sempre parecia tão resistente, fosse falhar com ele dessa maneira. Ele tentou fingir que estava bem, que isso era apenas um contratempo. Mas conforme os dias passavam, algo ainda pior começou a se revelar. Ele estava sozinho. Nos primeiros dias, algumas mensagens chegaram ao celular. Mulheres com quem já esteve perguntando se ele estava bem. Amigos de festas desejando uma recuperação rápida. Mas ninguém aparecia. Ninguém. As mulheres que pareciam tão interessadas nele quando tudo estava bem, agora sumiam depois de algumas trocas de mensagens. Os amigos das festas apenas seguiam com a vida, continuavam frequentando os mesmos lugares, postando fotos em eventos onde João já não era mais a atração principal. E foi ali, deitado em uma cama de hospital, ouvindo o silêncio cortado apenas pelo bip das máquinas, que ele percebeu que talvez nunca tivesse tido nada de verdade. Pegou o celular, abriu as redes sociais, procurou por Mariana, mas não encontrou nada. A conta dela ainda existia, mas as postagens recentes haviam sumido. Ela não aparecia mais nos lugares que costumava mostrar. Não postava mais fotos do mar, da cidade pequena, dos cafés simples que ele passou dias analisando sem perceber. O que ela estava fazendo? Aquela dúvida começou a consumir João de um jeito que ele não esperava. Longe dali, Mariana estava prestes a descobrir que sua vida mudaria para sempre. O tempo passou rápido. Os meses ao lado de Caio foram leves, sem cobranças, sem pressa. Ele entendia sua dor, porque carregava a mesma. Eles caminhavam juntos todas as manhãs na praia, cozinhavam jantares simples, riam de coisas bobas. Pela primeira vez em anos, Mariana sentia que podia ser ela mesma, sem medo. Ela ainda vivia da renda do divórcio, um dinheiro que João pagava como parte do acordo. Mas gostava de trabalhar na livraria. Era um pequeno extra que a mantinha ocupada e conectada com as pessoas. Não precisava de muito para ser feliz. O que Mariana não sabia, no entanto, era que Caio também carregava um segredo. Ele nunca mencionava sua vida financeira, nunca esbanjava, nunca falava sobre o passado, além do que ela já sabia. Mas Caio era herdeiro de uma fábrica milionária. Um império construído por sua família, um nome poderoso no mundo dos negócios. Ele nunca precisou trabalhar um dia sequer na vida, mas, ao invés de viver no luxo, escolheu a simplicidade, escolheu a paz, e agora ele escolhia Mariana. O amor entre os dois cresceu devagar, como algo que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para florescer. Eles se tornaram inseparáveis. Até que Mariana percebeu que algo estava diferente. No começo, ignorou. O cansaço podia ser apenas uma fase, os enjoos algo passageiro. Mas conforme os dias passavam, ficou impossível negar. Seu corpo estava mudando. O medo veio primeiro. Eles estavam juntos há menos de 6 meses. Tudo ainda era novo. O que Caio pensaria? Sentada na varanda de casa, com um teste positivo nas mãos, Mariana sentiu o peso do futuro cair sobre seus ombros. Ela precisava contar para ele, mas não sabia se estava pronta para a resposta.
Mariana ficou ali sentada, segurando o teste positivo entre os dedos, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. O medo e a incerteza tomavam conta de sua mente. Isso não estava nos planos. Ela e Caio estavam juntos há pouco tempo. Tudo entre eles era tão leve, tão natural, sem pressões, sem expectativas. Mas agora tudo mudaria. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Havia uma parte dela que temia a reação dele. O que aconteceria se ele não quisesse essa responsabilidade? Se achasse que era cedo demais? O barulho da porta se abrindo a trouxe de volta à realidade. Caio entrou na casa, tirando os sapatos na entrada, como sempre fazia. Quando ergueu o olhar e a viu sentada ali, imóvel, franziu a testa. "Mariana, você está bem?" Ela tentou falar, mas a garganta parecia seca. Apenas estendeu a mão, mostrando o teste. Caio olhou para o objeto por alguns segundos, confuso, até que seu olhar encontrou o dela novamente. "Você..." Mariana mordeu o lábio e assentiu. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas para ela pareceu uma eternidade. Caio continuava parado, absorvendo a informação. Mariana sentiu o peito apertar. Era isso. Ele ia dizer que era muito cedo, mas então ele estava pronto. Um sorriso verdadeiro, intenso, cheio de emoção. "Nós vamos ter um bebê?" Mariana sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Eu não sabia como te contar. Não estava nos planos." Caio ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. "Nem tudo na vida precisa estar nos planos, Mariana. Algumas coisas simplesmente acontecem. E essa é a melhor coisa que poderia acontecer." Ela piscou, surpresa. "Você está feliz com isso?" Ele riu, levando uma das mãos ao rosto dela. "Eu nunca estive tão feliz." Mariana sentiu uma onda de alívio tomar conta de seu corpo. Caio a puxou para um abraço, segurando-a com força, como se quisesse protegê-la do mundo. E pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que tudo daria certo. Os meses seguintes foram cheios de mudanças. Mariana e Caio se aproximaram ainda mais. Ele fazia questão de cuidar dela, levá-la às consultas médicas, ajudá-la nos dias em que os enjoos matinais eram mais fortes. Aos poucos, Mariana começou a se acostumar com a ideia de ser mãe. Era assustador, mas ao mesmo tempo parecia certo. A barriga começou a crescer e, junto com ela, a sensação de que um novo capítulo de sua vida estava sendo escrito. Ela não estava mais sozinha. Longe dali, João vivia dias completamente diferentes. Ele tentava se convencer de que estava bem, mas a verdade era que a solidão havia se instalado de vez em sua vida. Sem as festas, os eventos e os gastos excessivos, as pessoas foram se afastando. Aqueles que ele chamava de amigos antes, agora pareciam ocupados demais. As mulheres que antes disputavam sua atenção simplesmente desapareceram. Algumas ainda tentavam se aproximar, mas quando percebiam que João já não era o homem que bancava viagens e noites caras, perdiam o interesse rapidamente. Ele passava os dias sozinho. O silêncio doía mais do que qualquer outra coisa. Foi numa dessas noites, bebendo um copo de água ao invés de uísque, que pegou o celular e abriu as redes sociais mais uma vez, buscando por Mariana. Mas não havia nada, nenhuma atualização, nenhuma nova foto, nenhum vestígio de onde ela estava ou o que fazia. Isso começou a consumi-lo. Onde ela estava, como estava vivendo. Em um impulso, ele enviou uma mensagem para alguém que não falava há meses. "Preciso saber onde Mariana está." A resposta veio algumas horas depois. "Ela se mudou para uma cidadezinha litorânea. Está bem." Aquilo fez seu coração acelerar. Ele digitou outra mensagem. "Qual cidade?" A resposta demorou mais dessa vez. "Por que quer saber, João?" Ele ficou olhando para a tela por um tempo antes de responder. "Porque preciso vê-la."
Do outro lado, a irmã de Mariana hesitou antes de finalmente lhe dar a informação. Naquela mesma noite, João comunicou ao seu motorista sobre a viagem. No dia seguinte, no caminho, ele tentou imaginar o reencontro. Ele apareceria de surpresa, talvez no café onde ela costumava ir. Eles se olhariam e ela sentiria algo, porque Mariana sempre sentiu algo por ele. E talvez, só talvez, houvesse uma chance de consertar tudo. Ele ensaiou as palavras. Diria que sentia muito, que agora entendia o que perdeu, que nunca deveria tê-la deixado, que o tempo o fez perceber que nada na sua vida importava mais do que ela. Mas João não sabia. Não sabia que, ao chegar lá, não encontraria a Mariana que conhecia. Ele encontraria uma mulher que já não pertencia mais ao seu passado. O carro seguiu lentamente pela estrada estreita que levava até a pequena cidade litorânea. João observava a paisagem pela janela, tentando entender por que Mariana teria escolhido viver em um lugar como aquele. Tudo ali parecia parado no tempo. Casas simples, ruas tranquilas, poucas pessoas caminhando sem pressa. Não havia luxo, não havia grandes movimentações. Apenas o som das ondas quebrando ao longe e o vento balançando as árvores. Ele nunca imaginou Mariana vivendo assim. Ela sempre gostou da cidade grande, dos bons restaurantes, das lojas sofisticadas, ou pelo menos era o que ele pensava. Mas agora, olhando ao redor, começou a se perguntar se talvez ele nunca tenha realmente conhecido a mulher com quem se casou. O carro parou em frente à pousada. Era um lugar pequeno, com varanda de madeira e cortinas brancas balançando com a brisa do mar. Ele desceu do carro, pegou sua mala e caminhou até a recepção, onde um senhor de cabelos grisalhos e olhar gentil o recebeu com um sorriso educado. "Boa tarde, jovem. Seja bem-vindo. Vai ficar conosco por quanto tempo?" "Ainda não sei." João respondeu, apoiando os cotovelos no balcão. Ele não sabia mesmo. Tudo dependeria de Mariana. O senhor anotou algumas informações no livro de hóspedes e entregou a chave do quarto. João hesitou por um momento antes de perguntar. "Você conheceu uma mulher chamada Mariana Ribeiro?" O homem ergueu os olhos e sorriu. "Ah, sim. Mariana ficou aqui por algumas semanas antes de se mudar. Uma mulher incrível, de coração enorme. Ajudava sempre que podia, trazia um ar diferente para esse lugar. Fez muitos amigos aqui." João sentiu algo se revirar dentro dele. Ela era feliz ali. Ele não sabia por quê, mas essa ideia o incomodava. E onde ela está agora? Comprou uma casinha não muito longe daqui. Trabalha na livraria da cidade. Livraria. Isso pegou João de surpresa. Mariana nunca mencionou gostar de trabalhar com livros. Mais uma vez, ele percebeu o quanto achava que conhecia a mulher com quem compartilhou anos da sua vida. No caminho até a livraria, João sentiu um nó no estômago. Como seria vê-la novamente? Ele imaginava diferentes cenários. Talvez ela ficasse surpresa, emocionada. Talvez tentasse esconder o fato de que ainda sentia algo por ele. Porque, no fundo, João ainda acreditava que Mariana jamais o esqueceu. Mas quando entrou na livraria, ela não estava lá. Uma funcionária, uma senhora simpática que parecia conhecê-la bem, olhou para ele com curiosidade quando perguntou por Mariana. "Ela está de folga hoje. Foi ao médico." Médico. A palavra ecoou em sua mente. Um frio percorreu sua espinha. Será que ela estava doente? O coração acelerou. De repente, com o pensamento. Sua busca por Mariana se tornou ainda mais urgente. Ele precisava vê-la, precisava saber que ela estava bem. Saiu da livraria e caminhou sem rumo pelas ruas tranquilas da cidade. O vento salgado do mar batia em seu rosto, mas ele mal sentia. Sua mente estava longe. Sentou-se em um banco de madeira próximo à praia e passou as mãos pelo rosto. O que diria quando a encontrasse? Pediria perdão? Perguntaria se ela sentia falta dele? Respirou fundo e olhou para o horizonte.
Foi então que a viu, Mariana. Ela estava ali, caminhando descalça pela areia, o vestido leve esvoaçando com o vento. O cabelo solto brilhava sob o sol. Ela sorria, mas não estava sozinha. Ao lado dela, um homem. João franziu a testa, sentindo o peito apertar. Eles estavam brincando, jogando água um no outro, como dois adolescentes apaixonados. A risada de Mariana ecoava pelo ar, leve, natural. Ele não sabia quem era aquele homem, mas a maneira como ele olhava para Mariana fez João sentir algo que não sentia há muito tempo: dor. E então ele viu. O vestido de Mariana marcava sua silhueta de forma diferente. O brilho no olhar, os gestos cuidadosos, a mão pousada sobre a barriga. Mariana estava grávida. O ar pareceu sumir dos pulmões de João. A cena diante dele era como um soco no estômago. Mariana não apenas seguiu em frente, ela construiu a vida que sempre quis, sem ele. João ficou ali, parado, incapaz de se mover. A única coisa que conseguiu pensar foi: e agora? Ficou observando a cena diante dele como se fosse um estranho, espiando uma vida que poderia ter sido sua. O sol dourado refletia no mar, a brisa balançava os cabelos de Mariana, e seu sorriso era tão sincero, tão leve, que ele soube naquele instante. Ela nunca mais voltaria para ele. O peso daquela verdade caiu sobre seus ombros como uma sentença. Durante todo o caminho até aquela cidadezinha esquecida, ele alimentou a ilusão de que ainda havia algo entre eles. Que Mariana, no fundo, nunca o superou. Que quando a visse, ela sentiria alguma coisa. Mas agora ele entendia. Mariana não precisava mais dele. E pior, ela estava feliz. João sentiu um nó se formar em sua garganta. Seus olhos ainda estavam fixos nela, na forma como ria, na maneira como olhava para o homem ao seu lado, com amor genuíno. Então, ele viu a mão de Mariana deslizar até sua barriga, acariciando-a de forma inconsciente. Ele não sabia o que doía mais: o fato de que ela tinha um novo amor, ou o fato de que estava construindo uma família, algo que ele nunca lhe deu. O peito de João apertou. Ele sentiu a respiração falhar, os dedos tremendo ao lado do corpo. Seu primeiro instinto foi ir até lá, chamá-la pelo nome, fazer com que ela o visse. Mas o que ele poderia dizer? Mariana, eu me arrependi. Me aceite de volta? Ridículo. Ela não era a mesma mulher que ele abandonou. Não era mais aquela que esperava sentada em casa enquanto ele vivia uma vida fútil e egoísta. Ela tinha mudado, crescido, seguido em frente. E ele ainda estava preso no passado. João sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Engoliu seco e desviou o olhar. Ele não tinha mais o direito de estar ali. Virou-se e começou a caminhar de volta. O vento frio da praia bateu contra seu rosto, mas ele mal sentiu. Cada passo era mais difícil que o outro. Cada metro de distância que colocava entre ele e Mariana parecia um pedaço do passado que ele jamais poderia recuperar. De volta à pousada, subiu as escadas sem dizer nada ao senhor da recepção e trancou-se no quarto. O espaço era pequeno e simples, bem diferente dos hotéis 5 estrelas em que costumava se hospedar. Mas nada disso importava. João jogou-se na cama, encarando o teto manchado pelo tempo. A cena da praia se repetia na sua mente como um filme torturante. Mariana rindo, Mariana nos braços de outro homem. Mariana feliz. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, permitiu-se lembrar de tudo. Lembrou-se da primeira vez que a viu, quando ela ainda era uma mulher ingênua, de sorriso fácil e olhos sonhadores. Lembrou-se de como, no começo, ele realmente tentou ser o homem que ela merecia. Mas então vieram as festas, as viagens, as mulheres, o ego, o desejo de viver como se nada tivesse consequências. Ele se lembrou da noite em que a deixou sozinha, esperando por ele com um jantar pronto, sem nem se importar.
Lembrou-se da voz dela ao telefone, do desespero que fingiu não ouvir quando desligou sem dar explicações. Lembrou-se da última vez que a viu antes do divórcio, do olhar quebrado de Mariana quando ela decidiu partir. E agora, ali estava ele, sozinho. Os amigos haviam sumido. As mulheres vinham e iam, sem nunca se importarem com quem ele realmente era. Seu corpo já não era tão forte como antes, e sua saúde estava se deteriorando por anos de excessos. E Mariana? Mariana estava vivendo uma vida plena, cheia de amor e propósito. João sentiu uma pontada no peito, não de ciúmes, mas de arrependimento. Por que levou tanto tempo para perceber? Ele passou as mãos pelo rosto, exausto. Isso não era o que ele queria para o resto da vida. E então, pela primeira vez, João tomou uma decisão que não envolvia festas, dinheiro ou prazer imediato. Ele precisava mudar, não para recuperar Mariana, não para impressionar ninguém, mas porque se continuasse assim, ele morreria como um homem vazio. Ele fechou os olhos e respirou fundo. João passou a noite em claro. O ventilador no teto da pousada girava lentamente, produzindo um ruído baixo, mas sua mente estava barulhenta demais para permitir qualquer descanso. Ele se revirava na cama, tentando ignorar a imagem que não saía de sua cabeça. Mariana, rindo na praia, com a barriga levemente arredondada, carregando uma nova vida dentro dela. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar quando veio para essa cidade. No fundo, talvez ainda acreditasse que Mariana sentia sua falta, que ao vê-lo, algo dentro dela despertaria e ela perceberia que ainda o amava. Mas agora ele entendia. Ele era apenas um capítulo encerrado na vida dela. A madrugada avançou. E João sentou-se na pequena mesa do quarto, pegando a caneta que havia deixado ali mais cedo. Havia coisas que precisavam ser ditas, mesmo que Mariana nunca o perdoasse. Ele sabia que não podia apagar o passado, mas pelo menos podia tentar fechá-lo com dignidade. Cada palavra que escreveu foi como uma ferida sendo aberta novamente. A culpa, o arrependimento, as lembranças de tudo o que perdeu. Mas, pela primeira vez, ele não escreveu esperando algo em troca. Ele escreveu porque sabia que precisava fazer isso, por ela, mas principalmente por si mesmo. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado, colocou-o dentro de um envelope e respirou fundo. Agora ele podia ir. O sol já estava alto quando ele pegou sua mala e saiu do quarto. O dono da pousada lhe lançou um olhar curioso, como se percebesse algo diferente nele. Partindo cedo, rapaz? Sim, já cumpri o que tinha para fazer aqui. O homem assentiu e sorriu. Espero que tenha encontrado o que procurava. João apenas acenou com a cabeça e seguiu para fora. Mas antes de ir embora, ele precisava fazer algo. A livraria ficava no centro da cidade. Uma construção simples de madeira, com janelas grandes e uma pequena lousa do lado de fora, anunciando os títulos do dia. João respirou fundo antes de entrar. O sino sobre a porta tocou, e uma mulher idosa, que parecia ser a dona do lugar, ergueu os olhos do balcão. Bom dia. Em que posso ajudar? Ele olhou ao redor como se procurasse algo, mas logo voltou os olhos para ela. Mariana está? A mulher franziu a testa por um instante, avaliando-o. Você já esteve aqui ontem. Você é um conhecido dela? De certa forma. A mulher suspirou e fechou um livro que estava folheando. Ela não veio hoje também. Está de folga de novo. João assentiu lentamente. Poderia entregar isso a ela? Ele tirou o envelope do bolso e colocou-o sobre o balcão. A mulher olhou para a carta por um momento, depois para ele, como se tentasse entender algo que ele não dizia. Claro. Ele agradeceu com um aceno e saiu sem olhar para trás. Agora sim, podia partir. Mariana chegou à livraria no final da tarde para pegar alguns livros que havia deixado para trás. Quando entrou, a dona do lugar a chamou. Ah, querida,
Passaram por aqui mais cedo e deixaram isso para você. Ele veio ontem e hoje de novo. Mariana franziu a testa. Quem? A mulher deu de ombros. Um homem, alto, cabelos escuros, olhar perdido. O coração de Mariana parou por um segundo. Ela pegou o envelope hesitante, reconhecendo a caligrafia no mesmo instante. João. Ficou ali parada por alguns minutos, sentindo o peso daquele papel entre os dedos. O que ele poderia ter a dizer? O que mais restava entre eles, além do passado? Ela saiu da livraria e caminhou até um pequeno banco próximo à praia. Sentou-se, observando as ondas, respirou fundo e abriu a carta. Mariana, eu não sei se você quer ler isso, mas precisava escrever. Precisava me despedir da maneira certa. Passei anos vivendo como se nada fosse suficiente, como se a felicidade estivesse sempre no próximo evento, na próxima viagem, na próxima mulher. E foi só quando perdi tudo que entendi que o verdadeiro problema sempre fui eu. Eu cometi muitos erros com você, tantos que não sei se existe um jeito de consertá-los. Mas não estou aqui para pedir perdão esperando algo em troca. Eu só queria que você soubesse que eu vejo agora. Eu vejo quem você era, tudo que fez por mim, tudo que eu nunca valorizei. Eu queria ter sido o homem que você merecia. Nos últimos meses, minha saúde me forçou a encarar a realidade. Descobri um problema no fígado, nada grave ainda, mas o suficiente para me fazer entender que eu não sou invencível. O tempo passa, o corpo cobra. E a solidão, Mariana, ela pesa mais do que qualquer doença, mas essa carta não é sobre mim, é sobre você. Eu vi você na praia, vi o jeito como você sorri, a forma como segura sua barriga com carinho, a felicidade que brilha em seus olhos. E pela primeira vez eu entendi que nunca fui parte desse futuro. E tudo bem. Porque você encontrou alguém que te ama do jeito que eu nunca soube amar. E mais do que isso, você encontrou a paz que sempre mereceu. Eu tomei um susto quando vi que você estava grávida. Não porque me machucou, mas porque me fez perceber que a vida continua, mesmo quando achamos que ela deveria esperar por nós. Mariana, eu espero que seu filho tenha tudo que eu nunca soube te dar. Espero que ele cresça cercado de amor, de carinho, de presença. Eu sei que nunca mais nos veremos, e isso é como deve ser. Mas antes de ir, só queria te dizer uma última coisa. Eu estou feliz por você, João. Uma lágrima escorreu silenciosa pelo rosto de Mariana. Não era tristeza nem arrependimento, era o fim de um ciclo. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e pousou a mão sobre sua barriga. Seu bebê estava ali, seu futuro. E era isso que importava agora. O barulho de passos se aproximando a fez levantar os olhos. Caio caminhava até ela, segurando um buquê de flores em uma mão e um copo de café na outra. Trouxe algo para a mulher mais linda do mundo, ele disse, sorrindo. Mariana se levantou devagar, ainda sentindo o peso da carta no peito, mas ao ver Caio, algo dentro dela se acalmou. Ele notou a expressão dela e franziu a testa. Está tudo bem? Ela sorriu. Está agora. Caio pegou uma das flores do buquê, uma margarida branca, e colocou atrás da orelha dela. Você é a mulher mais linda que já vi. E quero viver com você para sempre. Mariana riu, sentindo o coração se aquecer. Mesmo assim, com esse vestido velho e descabelada? Principalmente assim, ele respondeu. Ele segurou seu rosto com delicadeza e por um instante, Mariana sentiu tudo dentro dela se encaixar. Eu te amo, Mariana. Ela sorriu. Porque dessa vez, ela sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Eu também te amo. Ela se inclinou para abraçá-lo, sentindo o cheiro das flores misturado ao perfume dele. Ali, nos braços do homem que verdadeiramente a amava, com uma nova vida crescendo dentro dela, Mariana percebeu algo. O passado não a definia mais, e o futuro nunca pareceu tão promissor. E então,
O que você achou dessa história? Gostou do final? Comenta aqui embaixo sua opinião. Quero muito saber o que você achou. Se essa história te emocionou, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, não saia ainda. Tem um vídeo incrível aparecendo na sua tela que você vai adorar assistir. Clica e confere.